Ahmed. Meu nome é Ahmed. Eu estou concluindo agora a minha iniciação científica sendo orientado pelo professor Júlio Arce. O meu estudo envolveu o efeito da altura de poda no crescimento anual, sazonal e mensal dos talhões de Pinus teda e a sua influência do comprimento de copa verde no crescimento diamétrico das árvores do pinus. Então, basicamente, o estudo foi dividido em 5 tratamentos, sendo 3 deles com podas a 6 metros de altura e um com 7 metros de altura. Houve também um outro tratamento sem poda, visando, de fato, quantificar e avaliar o efeito da poda nos tratamentos do pinus. Então, cada tratamento teve 3 repetições e foram dispostos em blocos ao acaso. O objetivo dessa pesquisa é avaliar a significância das variáveis do diâmetro, altura do peito das árvores, da altura total das árvores, o volume individual das árvores, incremento volumétrico periódico individual das árvores, o incremento volumétrico médio anual das árvores e o fator de forma nas árvores com relação aos tratamentos, bem como avaliar as variáveis do comprimento de copa, altura do primeiro galho e porcentagem de copa na relação das variáveis do incremento volumétrico periódico da floresta e o incremento volumétrico médio anual da floresta. Então, agora, com relação aos tratamentos das variáveis, é interessante você observar que nos últimos anos de observação, as variáveis elas se comportam mais significantes do ponto de vista estatístico. Você percebe que ali no último ano o tratamento testemunha ele teve o pior desempenho, ficando até mesmo para trás do T3. Então, com relação à significância dos tratamentos do diâmetro, o tratamento 3 ele teve o pior resultado, seguido depois pelo testemunho. Agora, o fator de forma, é legal mencionar que essa é a única variável que o tratamento 3 ele teve o melhor desempenho, é uma variável qualitativa, que o T3 ele não se correlaciona com nenhuma das outras, porque ele teve um desempenho melhor do que os outros tratamentos. Agora, a questão do volume, esse também é interessante. Você observa que na última medição, o volume ele da testemunha e da T3, ele não se relaciona com nenhum dos outros, porque eles tiveram o pior desempenho. O T3 ficou atrás até mesmo da testemunha. Então, agora, a significância das variáveis LC, HP, PC com o incremento volumétrico médio anual das árvores, ela é significativa. Você observa pelo T-valor e pelo P-valor, mas a variável comprimento de copa verde é a mais significativa de todas essas. Agora, com relação à variável do comprimento de copa com incremento volumétrico médio anual da floresta, você observa a quantificação, porque a cada incremento de 1 metro na variável do comprimento de copa, você tem um ganho de 1,5 metros cúbicos hectare ano na floresta. Agora, o gráfico de dispersão, de como que se correlaciona essas variáveis, você vê que existe uma correlação, embora seja um pouco mais distante, e a relação do volume individual do comprimento de copa individual com o último incremento volumétrico periódico da floresta é ainda mais significativo, com um aumento de 1 metro no comprimento de copa, ganhando mais de 3 metros cúbicos por esse 9 meses de incremento em cada parcela, mas daí a média por hectare. Agora a relação você observa aqui que é muito mais estreita do que nessa outra. E agora as conclusões, que a poda até 6 metros de altura ela afeta positivamente o crescimento do Pinus teda no estágio inicial de crescimento. Outra coisa é que os regimes de poda muito intensos, como observado a 7 metros, prejudicam de forma significativa o crescimento da floresta. A variável do comprimento de copa é a que tem a relação estatística mais significativa com o crescimento. E a última conclusão é que essas variáveis avaliadas, elas estão estatisticamente relacionadas com a copa. Obrigado.